Oi, gente, é meu aniversário e, como de costume, todo ano no meu aniversário eu faço um bolo. Então, a receitinha de hoje é de bolo de aniversário, do meu aniversário. Vai ser um bolo de chocolate. Vou começar aqui falando os ingredientes da massa do meu bolo, mas também eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo todas as quantidades certinhas. Aqui eu vou usar para o meu bolo 4 ovos, 1,5 xícara de chá de açúcar, que tá aqui, meia xícara de chá de óleo, está aqui. Aqui eu tenho 1 xícara de chocolate em pó, eu tô usando 50% cacau. Aqui eu tenho 200 ml de água, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou começar aqui peneirando todos os meus ingredientes secos aqui, a farinha de trigo. Vou peneirar a farinha. Ela já é uma farinha fina, que é farinha própria para bolo, farinha fina, mas mesmo assim eu gosto de peneirar. Vou colocar o fermento junto. Peneirar também aqui o meu chocolate em pó. Eu tô usando 50% cacau. Peneirei aqui os meus ingredientes secos. Aqui eu tenho a farinha peneirada, o chocolate e o fermento. Vou misturar bem aqui esses ingredientes secos. Já misturei aqui todos os meus ingredientes secos. Agora eu vou bater aqui os ovos com o açúcar. Bati aqui os meus ovos com o meu açúcar durante 5 minutos. Ficou esse creme aqui fofo. Agora eu vou acrescentar aqui a minha colher de chá de essência de baunilha. E vou acrescentar também meia xícara de chá de óleo. E vou bater mais um pouco para misturar. Já bati e da agora em diante eu vou misturar os ingredientes secos e a água, mas não vou usar mais a batedeira, eu vou usar agora um fouet. Agora eu vou acrescentar aqui a farinha com o chocolate e o fermento aqui aos poucos. Vou adicionar pelo menos de 3 vezes essa mistura. Vou intercalar essa mistura com a água. Água em temperatura ambiente, eu tenho 200 ml. Vou mexer. Pode ser com o fouet, quem não tiver fouet mexe com a espátula, com a colher, com o que tiver em casa. Adicionando e mexendo, vou adicionar pelo menos em 3 vezes essa mistura e vou mexendo até ficar bem misturadinho.
Olha que massa linda que fica, parecendo uma mousse, bem cremosão. Ó, já está pronto aqui o bolo, pronto para ir para a assadeira. Eu preparei a minha assadeira assim. Essa minha assadeira ela tem 22 centímetros de diâmetro. E eu preparei ela, eu coloquei aqui no fundo, não coloquei nada, não coloquei manteiga, não coloquei nada. Só coloquei aqui, ó, uma folha de papel manteiga aqui no fundo da minha assadeira. Aqui nas laterais eu não coloquei nada, nem manteiga, nem nada, nada. E aqui eu coloquei uma folha de papel manteiga. E vou colocar no meu bolo aqui pra assar. Peguei uma espátula aqui pra ficar melhor. E vou colocar o bolo aqui na assadeira. Dificilmente eu faço bolo de chocolate no meu aniversário, mas dessa vez eu tava com vontade mesmo de fazer um bolo de chocolate, então decidi fazer esse. É uma massa de bolo profissional. A minha assadeira é bem alta. Ela tem 8 centímetros aqui de altura. E pode ser que o bolo não chegue até a borda da assadeira. Quis colocar assim. Agora eu vou levar o meu bolo para assar. Forno pré-aquecido, 180 graus. Eu acho que ele demora mais ou menos uns 40 minutos para assar. Mas depois que eu tirar ele do forno, eu falo para vocês quanto tempo ele demorou para assar no meu forno. Depende do forno de cada um. Forno, aí cada um conhece o seu e vai testando. Vê se o bolo já tá assado, faz o teste do palito, enfia o palitinho, se sai seco já tá bom. Então, quando sair do forno, eu falo para vocês quanto tempo o meu ficou assando. Enquanto o meu bolo assa, eu vou fazer um recheio de 4 leites para colocar no meu bolo. Vou usar aqui 2 latas de leite condensado. Coloquei 2 latas de leite condensado. Vou dissolver aqui no meu leite condensado 40 gramas de leite em pó. Eu tô usando leite ninho, mas vocês podem usar o leite da marca que vocês quiserem. Vou dissolver o leite em pó aqui no leite ninho, porque eu acho que dissolve bem, dissolve melhor. Tem 2 leites, o leite condensado e o leite em pó. Mexer com a espátula até dissolver bem aqui o meu leite em pó. O fogo tá desligado, tá aqui no fogãozinho, mas o fogo tá desligado. Agora vai o meu terceiro leite, que é o creme de leite. Também vou misturar bem aqui fora do fogo. Esse creme é delicioso, vocês não imaginam a delícia que isso é. Serve tanto para rechear o bolo como para cobrir o bolo. Para rechear, se vocês quiserem deixar ele um pouquinho mais mole, vocês deixam. E para cobrir, eu vou deixar o meu em ponto de bico. E aqui o meu quarto leite, que aqui tem um vidrinho de 200 ml de leite de coco. Cozinhar, mexendo sempre em fogo baixo, com paciência. Depois que ele começar a ferver bem, deixar ele cozinhar por uns 5 minutinhos. Começando a fazer bolinhas. Eu vou deixar ele cozinhar agora aqui
por mais 5 minutos. Depois que o meu creme ferveu bem, eu deixei ele cozinhar por mais 5 minutos, mexendo sempre. Ó, já está boa. Minutinhos depois. Agora eu vou desligar o fogo, vou passar ele para um recipiente de vidro, vou deixar ele esfriar um pouco, parar de sair a fumaça para não criar condensação e não molhar o meu recheio com a condensação, e vou cobrir ele com filme plástico e vou deixar ele esfriar completamente. Meu recheio já esfriou um pouquinho, já parou de sair um pouco fumaça. Agora eu vou cobrir ele aqui com o plástico filme. Vou deixar o meu recheio esfriar completamente fora da geladeira. O meu bolinho já assou, ficou 45 minutos no forno e já está assadinho, tá quente ainda. Para desenformar o bolo, tem que passar uma faquinha aqui nas laterais da assadeira, porque ela não foi untada com nada. As laterais não foi untada com nada, então só passar a faquinha assim que o bolo solta. Vou passar a faquinha, vou deixar o meu bolo esfriar um pouco e vou desenformar. Agora eu vou fazer um segundo recheio aqui para o meu bolo. Eu vou usar doce de leite aqui, o leite condensado cozido. Eu coloquei aqui o meu doce de leite, que foi o leite condensado cozido. Aqui em Portugal eu já compro assim, já cozido na lata. E o da Nestlé, que foi o que eu usei aqui, ele é bem firme. Então eu vou usar aqui 2 colheres de sopa de chocolate, 50%, o mesmo que eu usei para fazer o bolo. E vou colocar 2 colheres de sopa de leite condensado, porque o meu doce de leite está super firme. E vou bater ele na batedeira até virar um recheio bem cremoso. Se o doce de leite que vocês usarem não for tão firme assim quanto o meu, não precisa colocar o leite condensado. Só coloca o chocolate e mistura bem com a colher ou bate com a batedeira, como eu estou fazendo aqui. E é só isso, já está pronto aqui um segundo recheio aqui para o meu bolo. Eu vou usar o recheio de 4 leites que eu já fiz e vou usar este recheio aqui de doce de leite com chocolate também, que é uma delícia. Vou passar o meu recheio de chocolate aqui para esta vasilha e já vou começar a montar o meu bolo, que já esfriou um pouco ali, e eu vou desenformá-lo. Eu vou desenformar o meu bolo aqui neste prato. O bolo ainda está morno, mas eu já vou desenformar. Vou tirar aqui o papel manteiga que eu coloquei no fundo e vou cortar o meu bolo em 3 partes. Eu vou usar a mesma assadeira que eu usei para poder assar o bolo, para fazer a montagem do bolo. Vou forrar aqui o fundo da assadeira e as laterais com plástico. E vou montar o meu bolo aqui dentro da assadeira. Já cortei o meu bolo em 3 partes e vou colocar um pedaço aqui no fundo da assadeira, uma das partes aqui, em cima deste plástico. Vou molhar o meu bolo com a caldinha que eu fiz, que é de água com leite condensado. Uma parte de água para 3 de leite condensado. Eu usei 1 xícara de café de leite condensado e 3 xícaras de café de água. Aqui eu tenho meu recheio de 4 leites já completamente frio. Eu vou usar ele agora para rechear o meu bolo. Vou colocar ele numa manga de confeitar para rechear o bolo.
Eu vou usar um bico 336. Agora eu vou colocar o recheio aqui no meu bolo. Já coloquei o meu recheio, agora eu vou colocar a minha segunda parte do bolo, vou molhar com a minha caldinha e vou colocar o meu recheio de chocolate. Agora eu vou colocar a minha terceira parte do bolo, vou molhar ela com a caldinha e vou cobrir aqui com o plástico e vou deixar na geladeira por umas 3 ou 4 horas até o recheio ficar bem firmezinho aqui dentro do bolo. Eu deixei o meu bolo na geladeira por 4 horas, mas vocês podem até fazer à noite e deixar de um dia para o outro que fica muito bom. E vou fazer agora aqui uma ganache para poder passar aqui nas laterais do meu bolo, porque eu vou colocar granulado aqui nas laterais do bolo, então eu vou passar alguma coisa para poder colar os granuladinhos aqui na lateral do bolo. A ganache eu usei 200 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de creme de leite. E derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E agora eu vou passar aqui, ó, em toda a lateral do meu bolo e vou passar em cima também do meu bolo. Nas laterais eu vou colocar granuladinhos e em cima do bolo eu vou fazer uma decoração. Já passei toda a ganache e agora eu vou colocar granulado só nas laterais aqui do bolo. As laterais do meu bolo já está toda forradinha com o granulado. E eu vou decorar o meu bolo aqui em cima com o mesmo recheio que eu usei no bolo, recheio de 4 leites. Eu vou fazer umas pitanguinhas aqui em toda a lateral do meu bolo com esse recheio de 4 leites. Mesmo recheio, mesmo bico, bico 336. Agora eu vou ralar aqui um pedaço de chocolate branco. E aqui eu tenho o mesmo recheio aqui de 4 leites, bem mais firme, um pouco mais firme do que aquele que eu usei no bico, em ponto de enrolar, que eu vou fazer as bolinhas com ele, vou passar aqui no chocolate branco ralado e vou usar na decoração do meu bolo. É o mesmo recheio, só que é um pouco mais firme. É em ponto de brigadeiro de enrolar.
Já enrolei os meus brigadeiros brancos e vou usar eles aqui na decoração do meu bolo. Agora eu vou fazer umas pitangas aqui no meu bolo, com o mesmo recheio de chocolate com doce de leite que eu usei no bolo. Eu vou fazer umas pitangas aqui no bolo. Bem no meio vou colocar mais um brigadeiro branco e por cima eu vou colocar umas bolinhas prateadas só para completar a decoração. A decoração do meu bolo por enquanto está assim. Eu usei umas pitangas com o mesmo recheio que eu fiz de 4 leites. Fiz uns brigadeiro branco com o mesmo recheio também de 4 leites. Passei no chocolate branco e pitanguei aqui em cima com o recheio de chocolate com o doce de leite, chocolate escuro. Nas laterais tem granulado. E agora por cima do bolo eu vou colocar umas pérolazinhas, umas bolinhas de pérola, só para completar a decoração. Domingo, 31 de janeiro, dia do meu aniversário. Minha família já me cantou parabéns. Como estamos em confinamento, não podemos fazer festa. Agora é hora de provar, de comer essa delícia desse bolo super chocolatudo. Já provamos, tá uma delícia, maravilhoso. Sabe aquele bolo de chocolate que você elege para fazer em todas as festas que você quer fazer um bolo de chocolate? É essa massa com esse recheio aqui de chocolate, esse recheio de 4 leites que combinou super com este bolo. Ficou realmente delicioso. E este foi o meu vídeo de hoje desse bolo delicioso que eu fiz para mim no dia do meu aniversário. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.